Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado pela televisão por ceder o espaço. E agora eu vou falar especificamente sobre testes de integridade. O Luiz, no início, ele falou sobre a questão de fornecedores, da importância de conhecer a questão ética, conhecer a conduta, conhecer tudo que está por trás dos fornecedores. A própria Ana falou também agora dos empreendedores, que eles buscam empreendedores éticos, empreendedores que sejam bons exemplos para as pessoas, para a sociedade. E agora eu vou tratar do assunto da questão do teste de integridade, mas para falar especificamente sobre o seu funcionário, o seu candidato que está lá no dia a dia, querendo uma posição estratégica na sua empresa, querendo uma posição de autonomia. Mas antes de a gente entrar no assunto especificamente, queria só fazer uma pesquisa rápida. Quem já ouviu falar ou quem conhece algum tipo de teste de integridade? Já respondeu algum teste de integridade? Já ouviu falar de algum teste de integridade no processo de seleção? Era o que eu imaginava. Quase ninguém. Então esse é o cenário que a gente tem atualmente. Eu trabalho há 13 anos com testes de integridade. Eu trabalho em duas frentes. Na frente preventiva, ou seja, na frente preventiva ligada a pessoas e na frente reativa, também ligada a pessoas. Mas uma coisa que eu sempre percebo é que existe um espaço muito grande para isso e uma necessidade muito grande para você conhecer como um profissional, como um candidato, ele lida com questões éticas no dia a dia, na sua vida, no seu trabalho. E por incrível que pareça, apesar de ter 2 ou 3 pessoas que já tiveram algum tipo de contato com testes de integridade, eu mesmo, como a própria, na abertura falou, eu mesmo conduzi mais de 40 mil processos de integridade aqui no Brasil. Ou seja, muitas empresas adotam no seu processo de seleção testes de integridade para não só ver as questões ligadas à competência, questões ligadas ao trabalho no dia a dia, mas também ver como aquela pessoa pode se portar nos dilemas éticos. Vamos lá. Então, o que eu vou falar? Identificar a importância da aplicação de testes de integridade no processo de seleção. Eu nem preciso de microfone, tudo bem. O desafio das organizações, competência versus comportamento. A origem dos testes de integridade e cuidados com os testes de integridade, que esse é um ponto que é extremamente sensível, que eu vou dar muita ênfase durante a nossa conversa aqui. Então, antes de entrar no teste de integridade propriamente dito, eu quero falar como é que funciona o processo de seleção. Geralmente o processo de seleção ele tem aquela primeira entrevista de seleção, que geralmente é conduzido por um profissional de RH, um profissional até mesmo um pouco mais júnior, que é para identificar se aquele candidato realmente está atraído pelaquela posição. Então, aquela conversa inicial. Depois, geralmente, tem testes psicológicos. Aí são vários testes psicológicos. Então, esse aqui eu peguei um exemplo daquele do tracinho lá, que provavelmente todo mundo já fez, que é o palográfico. Mas tem grafologia, tem o PMK, tem IFP, tem vários outros. Cada um mede, tem um fator a ser medido, mede a personalidade, mede se a pessoa é ansiosa, mede se ela tem alguma tendência à agressividade, à depressão, uma série de fatores. Tem provas situacionais, todo mundo já ouviu falar, às vezes a pessoa tem que fazer uma prova de raciocínio lógico, ou às vezes ela tem que apresentar uma solução para um case que o agente de RH pediu para trazer numa próxima entrevista, ou para apresentar para o gerente que está contratando ou para o diretor. Tem a famosa dinâmica de grupo, ou seja, para identificar quais as pessoas têm o tino para ser um líder, como ele trabalha em equipe. Tem a entrevista por competência, que aí sim é colocado em jogo se aquela competência, se aquela habilidade que o candidato colocou no seu currículo, colocou naquela primeira entrevista de seleção, se realmente ela existe. Ou seja, então ele é medido nesse sentido. Tem também exames de saúde e tem algumas outras etapas que são inseridas no processo de seleção que eu já vi. Mas se eu colocar, ficaria muito extenso. E qual é um dos grandes desafios que eu percebo hoje em dia nas organizações? O que a gente percebe? É resolver esse dilema. Contrata por competência e demite por comportamento. Quem nunca percebeu, poxa, mas aquele cara, o fulano, ele era excepcional. Ele era o melhor currículo, era um profissional que trabalhou em empresas de grande porte, ele tinha excelentes resultados, mas ele assediou moralmente o funcionário dele. Mas ele assediou sexualmente a funcionária dele. Ou eu descobri porque ele tinha excelentes resultados, porque ele manipulava o resultado dele todo mês. Ele dizia uma coisa que não era a realidade. Nossa, eu nunca imaginei que aquele cara que tinha toda aquela competência, aquele background, ia oferecer suborno para um agente público, para a empresa dele não ser multada. Então, via de regra, o que acontece é isso. As empresas, elas buscam a competência, elas buscam a habilidade, buscam o currículo, mas elas esquecem de olhar o quê? A questão ética.
Esquece de olhar o comportamento, como aquele profissional vai lidar frente a um dilema ético. E essa frase é uma frase antiga, todo mundo ouve, está em tudo que é rede social, mas eu gosto sempre de reforçar. Contrate o caráter e treine as habilidades. Mas eu faço algumas ressalvas nesse sentido. E qual é a seguinte ressalva? Contratar o caráter, se você pensar contratar o caráter, você pode correr o risco de colocar a pessoa tem caráter ou ela não tem caráter. Ela é honesta ou ela não é honesta. Ela é ética ou ela não é ética. É bom ou ruim. E aí você coloca o ser humano naquele pacote do binário. Ou seja, é 8 ou 80. E o ser humano é muito mais do que uma coisa binária. O ser humano ele tem várias outras características, ele tem várias outras circunstâncias que podem impulsionar ele a tomar uma atitude. Então o que eu gosto mesmo é de conhecer a pessoa, porque você conhecendo a pessoa, do ponto de vista de como ela lida com dilemas éticos, você pode treinar a pessoa, você pode desenvolver, como você pode também treinar e desenvolver as habilidades dela. E por que conhecer a pessoa? Independentemente da posição que a pessoa ocupa, ela vai se deparar com um dilema ético. O seu funcionário, no exercício das suas atividades, provavelmente ele vai passar por uma situação de presente, provavelmente ele vai passar por uma situação de uma oferta de suborno de um fornecedor, provavelmente ele vai ver uma coisa errada acontecendo na empresa, ele vai ter que parar e pensar, denuncio ou não denuncio? Fico quieto no meu canto porque não é comigo mesmo, não vou me envolver, não vou me expor. Então isso vai acontecer na vida de qualquer profissional. E antes até mesmo de eu continuar a palestra, eu queria só reforçar uma coisa. Vocês receberam uma sacolinha. Dentro da sacolinha tem alguns materiais e tem um pencar que eu coloquei nesse pencar. O que tem nesse pencar? Nesse pencar tem uma série de artigos científicos, tem artigos técnicos, tem algumas entrevistas, tem algumas pesquisas, tem a apresentação da minha empresa, tem a apresentação que a gente fez em alguns seminários, alguns debates. E tem também um vale-presente de R$500 que vocês podem estar usando da maneira que vocês acharem melhor. Por que a gente coloca isso? Justamente para agradecer a vinda de vocês até aqui, agradecer a atenção. Então, fiquem totalmente à vontade em utilizar esse vale-presente de R$500. E o logo no vale? Uma coisa importante. Qual foi o controle? Qual foi o procedimento? Qual foi o código de ética? Qual foi a norma? Qual foi a política? Qual foi a conversa que a sua empresa teve que me impedisse de oferecer um vale-presente de R$500 para todo mundo que está aqui? Eu não estou vendendo nada aqui para vocês, mas eu poderia estar vendendo alguma coisa. E poderia estar dando um vale-presente de R$500. Ou seja, não tem nenhum tipo de controle que vai blindar um funcionário, vai blindar uma pessoa de passar por uma oferta dessa. Por mais que a empresa tenha seu código de ética escrito, bonito, tenha o valor, tenha o processo, o procedimento, a pessoa pode passar por isso. Agora, é algum problema ela passar por isso? Não. A gente tem que entender como que ela vai lidar com essa situação. Ela vai aceitar, não vai aceitar, vai devolver, vai repassar, vai aceitar e vai entregar no instituto da empresa que faz uma doação. Enfim, é isso que a gente precisa entender. Então, independentemente da posição, o seu funcionário, o seu candidato, ele vai passar por dilema ético. E você conhecendo ele, você vai conseguir direcionar e mostrar para ele aquele conceito da integridade inteligente, ou seja, siga esse caminho, porque esse caminho é o caminho que vai te trazer vantagem, vai trazer exposição, vai trazer um bom desempenho para você, você vai ter chance de crescer na tua carreira e não vai correr nenhum tipo de risco. Agora, se você seguir o outro caminho, que é o caminho de manipular um resultado, de desviar um numerário da companhia, de aceitar um presente, de oferecer um suborno, é um caminho que você corre o grande risco de ser identificado e sofrer todas as consequências para a tua carreira e para a própria empresa. Então, antes de pensar nos efeitos, é preciso conhecer a causa e prevenir a causa. Por que conhecer e prevenir a causa? Porque toda situação de fraude e de assédio acontece por quê? Por conta do fator humano. Alguém viu, alguém conhece alguma fraude, alguém conhece uma situação de assédio que não aconteceu pelo fator humano? Toda fraude, todo assédio acontece porque a pessoa tomou a decisão de beneficiar alguém ou tirar proveito de alguma situação. Teve uma palestra que eu e o Renato nós assistimos, que um executivo disse que 87% das fraudes são ocasionadas pelo fator humano. Aí eu fiquei me perguntando, e os outros 13%? Elas são ocasionadas por um matrix, é um efeito sobrenatural que cria uma fraude e a fraude ela continua acontecendo, Não, é o fator humano. Ela pode ser replicada automaticamente, mas lá atrás quem deu o clique, quem fez a coisa acontecer foi o fator humano. Então é por isso que a gente precisa conhecer a pessoa que a gente está trazendo para a nossa empresa. E não só a pessoa, candidato, funcionário, mas até mesmo o fornecedor, o empreendedor que eu estou investindo, que eu estou querendo
ajudar a fomentar o negócio no país. Antes de falar dos testes de integridade, a gente precisa falar dessa máquina aqui. Provavelmente todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu em filme, todo mundo de vez em quando vê na televisão. O que aparece na televisão, aparece muito o voice analysis, que é o detector de voz. Esse é um mecanismo que você tem que tomar muito cuidado, porque ele não tem validação científica. Não tem validação científica por quê? Porque não existe uma máquina, um dispositivo que ele consegue calcular todas as variações que a voz tem durante o dia. A voz ela pode ser interferida por condições climáticas, pela quantidade de minutos e de tempo que a pessoa está falando, por alguma questão da saúde, e aí você não consegue estabelecer o padrão da voz quando a pessoa fala a verdade. Então, durante o dia, ela oscila muito. O polígrafo, o nome já diz, o detector de mentiras, o verdadeiro ele tem que avaliar no mínimo tem que fazer no mínimo 3 parâmetros. Porque ele analisa o quê? As alterações fisiológicas. Então, o verdadeiro ele vai alterar o batimento, vai analisar o batimento cardíaco, vai analisar a alteração na pressão sanguínea, na pressão arterial, ele vai analisar a questão da sudorese e tem algumas máquinas que analisam também a questão da dilatação da pupila e até mesmo algumas câmeras térmicas que são acopladas no polígrafo para ver aumento de temperatura. Por que aumento de temperatura? Porque é comprovado que quando a pessoa ela não está falando a verdade, as extremidades do corpo, o nariz, principalmente as orelhas, há um acúmulo de circulação sanguínea e isso aumenta a temperatura. Todo mundo já viu que às vezes tem sempre aquele velho jargão, a pessoa está passando a mão no nariz, isso aqui ela está mentindo. Isso é um grande sinal, não necessariamente isso é uma verdade. Não tomem como isso uma verdade total, porque você tem que ver o tempo, a consistência e o padrão daquela pessoa. Mas isso tem um significado fisiológico. Opa! Ih, caramba, vamos lá. Então, quem inventou o polígrafo foi o William Marston, em 1913. E uma curiosidade que ele também foi o inventor da Mulher Maravilha. Totalmente uma coisa de um lado do outro. Mas tem um sentido na realidade. Porque a Mulher Maravilha ela tem o laço da verdade. Não sei se vocês lembram. Quando ela pegava o bandido, o criminoso, ela laçava a pessoa e começava a hipnotizar e o bandido falava a verdade. Então, de uma certa forma, tem a ligação. Uma coisa importante, o polígrafo é uma ferramenta que é validada cientificamente. Ele tem o grau de acuracidade de acerto de 92%. Há uma série de questionamentos atualmente, há uma série de outras pesquisas dizendo, olha, mas o polígrafo está dando um falso positivo. Tem muita gente contestando, mas o fato é, ele é uma das poucas ferramentas no mundo que tem validação científica. Tem pessoas que dizem, existe a possibilidade de enganar o polígrafo, se a pessoa ela toma um calmante, abaixa os batimentos, os níveis da pessoa, abaixa o batimento cardíaco, abaixa uma série de outras coisas. Se a pessoa ela acredita na mentira, ela consegue. Tem uma série de teses, mas o ponto é, o polígrafo ele é validado cientificamente. Então é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Só que o polígrafo, início da década de 80, ele sempre foi muito utilizado nos Estados Unidos. E era utilizado para praticamente tudo, tanto é que tinha até o filme lá, Entrando numa Fria, que o cara aplica o polígrafo no candidato a marido da filha dele. Então, para qualquer coisa, você aplicava o polígrafo. Você aplicava o polígrafo no processo de seleção, você aplicava o polígrafo em agências de segurança do país, aplicava numa série de coisas. Mas aí começou a ter um movimento no início da década de 80 para restringir isso, porque... E é uma coisa notória, o polígrafo é um equipamento invasível, porque você tem que colocar os eletrodos no peito da pessoa, você tem que colocar um aparelho de pressão, tem alguns que colocam até no dedo, eu já vi um que colocava até tipo um capacete na cabeça da pessoa. Então realmente é uma coisa muito pesada, muito forte. E aí a utilização dele foi muito restrita. O que sobrou de utilização do polígrafo? Usou para você fazer no processo de seleção para cargos de segurança nacional. Cargos onde, por exemplo, transporte de explosivo, formulações da indústria farmacêutica, situações e cargos que podem pôr algum tipo de risco ao país. Agora, no processo de investigação, na questão policial, na questão judicial, o polígrafo ele é utilizado. Mas ele também não é mais utilizado como uma prova. Lá atrás ele era utilizado como uma prova. Se a pessoa passasse pelo polígrafo e ele falasse que a pessoa estava mentindo, a pessoa ia ser condenada por não estar falando a verdade. Recentemente, uma coisa assustadora, surgiu isso aqui. 42 funcionários da Disney e da Universal foram presos por pedofilia. Uma coisa assustadora, né? Porque você vê aquelas pessoas com Mickey sorriso o dia inteiro para você,
para o seu filho, para o seu primo, para a sua esposa, para a sua namorada, e atrás daquele mico e sorriso tem um pedófilo, né? Então isso foi comprovado. E agora o polígrafo está voltando muito forte, né, por conta dessa questão. Ou seja, tem um deputado americano que agora apresentou um projeto de lei no dia 9 de junho de 2015, pedindo que pessoas que lidam com crianças em parques, pessoas que lidam com crianças em escolas, em clubes, pessoas que cuidam de idosos, cuidam de pessoas, pacientes terminais, para passar pelo processo, pelo teste, pelo detector de mentira no processo de seleção. Então é uma coisa que está voltando agora. E por que os testes de integridade eles surgiram? Porque o pessoal que aplicava o polígrafo nas empresas nos Estados Unidos ficaram de mãos atadas, ou seja, como é que eu vou olhar agora como aquela pessoa vai lidar frente ao dilema ético? Como é que eu vou saber que ela está falando a verdade para mim? Como é que eu vou confiar? E aí começou a surgir uma avalanche de testes de integridade, que via de regra, esses testes de integridade, eles vinham geralmente dos Estados Unidos e vinham também de Israel. Só que a questão dos testes de integridade, a gente tem que ter alguns cuidados. E o primeiro cuidado é esse que é o ponto, ferramenta de gestão e desenvolvimento. Teste de integridade ele não pode ser uma ferramenta para causar uma frustração no RH. Ou seja, o RH encontrou a melhor bolacha do pacote, aquele profissional que trabalhou em várias empresas, tem um currículo exemplar, e aí a pessoa ela faz o teste e o teste aponta, olha, esse candidato ele é desonesto, esse candidato ele é antiético, ou ele não tem integridade, ou ele é um alto risco para a organização. Por quê? Porque teste de integridade com essa característica, ele coloca de novo o ser humano aonde? No pacote do binário, do bom e do ruim. E o ser humano é muito mais do que isso. Eu posso ter um candidato que ele tem uma altíssima resistência, uma altíssima resiliência em vários aspectos. Só que ele tem um ponto, que é a questão do presente, que a questão do presente ele balança. Se oferecerem uma caneta Montblanc para ele, que tem um valor significante para ele, ele vai aceitar. Mas por conta dessa resposta, eu vou dizer que ele é desonesto, que ele é antiético, que ele é ruim, sendo que nos outros dilemas ele foi muito bem, ele demonstrou uma resiliência, demonstrou uma resistência. Por que não eu usar a integridade inteligente para desenvolver esse candidato, para mostrar para ele, olha, aqui na nossa empresa, a nossa política é essa. Se você partir para esse caminho, você pode ter um resultado negativo para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. Então a primeira coisa que eu gosto de destacar num teste de integridade, se alguém for procurar um teste de integridade, a primeira coisa, tem que ser uma ferramenta de gestão e desenvolvimento, e não uma ferramenta de descartar o fator humano. E por quê? Porque a partir do momento que eu identifiquei que o Luiz ele tem um problema, tem uma baixa resiliência com a questão de brindes, eu vou ter maneiras para desenvolver esse ponto. Eu tenho ferramentas, eu tenho material para desenvolver e fazer com que ele suba essa resiliência e ele entenda que eu não posso aceitar um brinde, porque isso pode me comprometer no meu trabalho. Um outro ponto importante, que eu conheço vários testes de integridade, é a questão da validação científica. Não existe, na verdade existe, mas são pouquíssimos os questionários de integridade que têm validação científica. A maioria que tem no mercado é no chute, no cheiro. Foi uma pessoa que desenvolveu algumas questões, foi uma pessoa que procurou desenvolver uma metodologia ou copiou questões de um outro questionário, foi replicando, pegando de vários 3, 4 questionários e lançou no mercado. Isso é um risco enorme. Por quê? Porque você está tratando do desenvolvimento de uma pessoa, você está identificando como ela lida frente a dilemas éticos. Se você não tem uma metodologia consistente, se você não validou isso cientificamente, não é justo você fazer essa pessoa passar por essa etapa. Então a primeira coisa que eu acho que é muito importante é a validação científica. Qual foi a metodologia utilizada? Isso foi publicado aonde? Quem validou isso? O outro ponto é a contextualização à cultura brasileira. Por quê? Eles surgiram aonde? Estados Unidos, surgiram em Israel. Se eu aplicar um questionário de Israel aqui no Brasil, vai ter diferença cultural. Vai ter diferença no resultado. Porque lá tem situações que não acontecem lá que acontecem aqui. E a mesma coisa nos Estados Unidos. Tem perguntas que, dependendo da resposta que a pessoa dê num questionário de Israel, vai dizer que a pessoa é a pior pessoa do mundo, que ela é alto risco, que ela é um corrupto, que é um desonesto. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Essa ferramenta veio da onde? Ela está aculturada ao nosso país? Ela foi validada pelo mercado? Ela teve um crivo de profissionais de RH, de compliance, de auditoria e do jurídico, principalmente, para ver se aquelas questões são pertinentes ao negócio, são pertinentes ao mercado nacional? Não invasivo. É o mesmo princípio do polígrafo. Você não pode invadir a vida da pessoa, você tem que ter certeza que as perguntas que existem nesse questionário
não são perguntas que vão trazer um problema jurídico. Não são perguntas que o Ministério do Trabalho vai na sua empresa proibir que você aplique esse questionário. Não são perguntas que o candidato, ao perceber que não foi contratado pela empresa, ele vai dizer, pô, isso foi preconceito. Isso foi... Eu me senti mal porque eu tenho certeza que foi por conta daquele questionário que eu não passei para ser o gerente da companhia. Então você tem que tomar muito cuidado com as perguntas. As perguntas de um questionário de integridade, ela tem que medir o quê? Questões profissionais. Não pode ter uma pergunta que fale da vida pessoal da pessoa, da vida pessoal. Eu não posso perguntar sobre questões de drogas no questionário. Eu não posso perguntar se a pessoa tem dívida nesse questionário. Eu não posso perguntar, eu não posso chegar e falar afirmar para a pessoa quantas vezes você aceitou um suborno. Por quê? Porque eu já estou assumindo que ela aceitou suborno nesse questionário. Tudo bem, vai ter várias opções e uma delas pode ser nenhuma vez. Mas quando eu faço essa pergunta, eu já estou dizendo, você aceitou suborno. Então tem que tomar muito cuidado. As perguntas desse questionário, elas são estritamente profissionais? Se elas são, ok. Não está invadindo, não está prejudicando, não está invadindo a intimidade da pessoa. Atuação em todos os níveis. Não adianta você ter um questionário que o estagiário responde o questionário e o presidente responde o mesmo questionário. Por quê? A realidade, a maturidade, a autonomia, uma série de outras coisas é totalmente diferente. Então eu não posso ter um questionário que ele serve para todo mundo. O ideal é você ter um questionário que ele é customizado para níveis de decisão. Eu tenho um questionário que ele fala sobre nível estratégico, fala sobre nível tático e fala sobre nível operacional. E até mesmo um questionário que fala sobre áreas de atuação. Eu tenho um questionário que ele fala sobre o nível de decisão estratégico, mas ele foca na parte comercial, porque é um profissional que vai estar mais ligado à compra e à venda, vai estar ligado a fornecedores, a clientes. Então esse questionário ele vai dar um foco um pouco maior nesse tipo de assunto. E também eu tenho que ter a capacidade de customizar o questionário dependendo da realidade da minha empresa. Questionários de integridade espalhados pelo mundo, aí, dos Estados Unidos, Israel, eles funcionam como uma caixa preta. Os caras morrem de medo de mostrar as perguntas. Os caras porque tanto é que eles colocam no resultado final, eles colocam alguns exemplos de pergunta. Porque eles acham que aquilo é um segredo. Eles acham que se eles mostrarem todas as perguntas que são feitas, eles vão estar abrindo a mala preta deles.